Olá, despertos! Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Mais um mês, finalzinho de ano, mais um tema, né? E como que esse tema mexeu comigo? Falar sério para vocês, esse tema do medo desse mês, pelo amor de Deus, gente, o que é isso? Trabalhar os medos acho que não é fácil para ninguém, né? E eu pensei em começar falando esse vídeo. Até conversei ontem com o Jesse, ele falou, Rê, conta a sua história, conta, né, a sua experiência com o medo, o que você vem descobrindo sobre ele. E eu lembrei de uma frase que eu gosto muito de usar, que ela surgiu para mim e para um grupo de amigos meus, né? Num encontro que nós tivemos, num ritual que nós tivemos, uma prática, e resolvi começar o vídeo com ela. Então, vamos começar esse vídeo que eu posso falar para vocês, né? Para nós começarmos a falar nesse tema aí do medo, nesse domingão, Viva o Ridículo. E eu quero chamar todos vocês a refletir sobre o ridículo, né? No livro que nós estamos lendo esse mês fala muito sobre esse medo do julgamento, sobre o medo de ser quem somos, sobre o medo de não sermos suficientes sendo quem somos, de não conseguir atender às expectativas que às vezes elas não são nem nossas, às vezes são dos outros, né? E quando de repente a gente se depara com algo tão simples assim, como eu me deparei nessa vivência que eu fiz, que é simplesmente você olhar e você honrar o que você é, sendo luz, sendo sombra, sendo bonito, sendo feio, sendo aceitável ou não, sendo até ridículo. E quando a gente começa a rir do tão ridículo que a gente é e das coisas que tão ridículas que a gente faz e que a gente olha e fala assim, nossa, que coisa ridícula! Nossa, eu fui ridículo agora! E a gente faz, às vezes a gente sai, né, e volta para casa com essa sensação de, nossa, eu fui ridículo, nossa, eu fui boba, eu fui bobo, nossa, eu não devia ter falado aquilo, nossa, fulano não vai gostar de mim, né? Ou fulano está exigindo de mim uma coisa que eu não quero dar agora, né? E a gente fica se achando tão ridículo. Mas se a gente parasse um minutinho e mudasse a nossa visão, né? Sobre não poder ser ridículo, não poder ser bobo, a gente muda todo o contexto, né? E eu sou uma pessoa que eu sempre falo para vocês, né? Vai no propósito, né? Principalmente sobre o verbo, né? Eu tô falando muito agora sobre o verbo com as meninas do curso do Sagrado Feminino. Presta atenção no seu verbo, para de falar abobrinha. Quando você fala abobrinha, ninguém te escuta, né? O que você está fazendo? Presta atenção nas suas ações, faz ações com propósitos, pensa antes de fazer. E aí agora eu me deparei com essa questão, né, do ridículo novamente. E eu tô vivendo esse mês uma coisa muito parecida com isso, assim, nisso no sentido de essa frase me retomou minha memória. E esse mês foi o mês que eu tive muitas vivências, não esse mês de dezembro, né, o mês de novembro, as 2 últimas semanas, na verdade. Eu tive vários momentos em que memórias retornaram, né? Parece que esse dezembro a gente entrou para curar coisas que estavam, talvez que a gente já tenha mexido em algum momento, mas que talvez ainda no fundinho ainda tivesse lá, né? E aí, conversando com várias pessoas e olhando para isso, né, com muito amor e carinho, eu cheguei à conclusão de que eu tinha muito medo de ser ridícula, eu tinha muito medo de o que as pessoas falariam para mim, né? E é uma coisa que eu estou lidando muito agora nesse último mês, é a questão da comunicação, de falar as coisas para os outros, falar como eu me sinto para os outros, falar o que eu sinto para mim mesma, admitir o que eu sinto, né? E começaram a vir várias relações e várias questões das minhas relações para que eu pudesse olhar para isso. E quando eu falei, eu me senti leve.
E quando eu estava falando, eu me sentia ridícula. E eu lembro que essa frase me veio muito assim, tipo, viva o ridículo, viva o ridículo. E eu pensava assim, não tem problema se eu estou sendo ridícula, porque eu estou fazendo o que eu preciso fazer para mim recuperar o meu poder pessoal, para eu recuperar o meu poder pessoal. E ficou leve, sabe? Depois que eu falei, não importa se o que eu vou falar é bobo, é feio, se a pessoa não vai gostar, porque quando eu falo com amor, né? Quando eu falo com sinceridade, sem agredir, fica leve. E o outro responde se quiser, né? Alguns outros me responderam, outros não. Mas foi a sensação que eu assumi de ser quem eu sou, não importando as consequências disso e deixando o medo que eu tinha de lado, o medo que eu tinha de falar o que eu precisava naquele momento, em vez de guardar só comigo. E eu acho que muitas vezes o que o livro fala, né? A coragem do nosso coração, a coragem de expor o que está no nosso coração, está muito relacionada a isso. A gente fica com coragem, com medo de falar, com medo de se expressar, a gente fica com medo de demonstrar o que a gente achou, o que a gente pensa, ou o que a gente acha, né? E quantas vezes é a única coisa que a gente precisa fazer, né? E aí, se a gente sair dessa posição de eu preciso ser perfeito, eu tô aqui, né? Eu sou, por exemplo, no meu caso, né? Eu sou terapeuta, nossa, eu tenho que ter uma fala consistente e tudo. E quando eu só falei, né? Ficou leve. Quando eu tirei tudo isso da minha cabeça, todos esses julgamentos, e eu só falei o que eu sentia, ficou leve. Então, proponho para vocês fazer esse exercício. É simplesmente ser, é simplesmente quando você estiver se julgando, se auto-sabotando, você dizer para você mesma, não tem problema se eu sou ridículo, porque esse é quem eu sou, e eu me aceito, e eu honro isso em mim. E aí, todo mundo à sua volta também vai honrar isso em você, e você vai ver que, às vezes, o que você achava tão ridículo não era. E se você for também, você pode rir disso. A gente não precisa ser sempre sério com nós mesmos, né? E, inclusive, esse vídeo eu quis falar, né? Quis trazer esse movimento que eu estou vivendo agora, nesse momento da minha vida, revendo muitas coisas, revendo muitas relações, muitos medos, né? Muita comunicação também nas minhas relações. E eu nem anotei, nem fiz o roteiro, eu falei simplesmente vou abrir e vou falar com todo o meu coração e não tem problema, né? Porque é isso. E se também, às vezes, você se sentir mal, você chorar por coisa boba, você se sentir mal por coisa boba, né? Às vezes você chora porque você queria, não sei, você queria comer o chocolate, não tem? Né? Isso é muito comum para as mulheres da TPM, né? Você queria que alguém te desse um colo e essa pessoa não dá naquele momento que você precisa. Você queria que alguém te desse uma resposta, não foi aquela resposta que você queria. E aí você se julga, né? Você fala, nossa, eu expus e não recebi o retorno que eu queria, ou eu não estou recebendo o retorno que eu queria, mas eu não estou conseguindo também expor isso com medo de ser ridículo. Quando que se você expusesse isso, talvez seria mais leve, né? Claro que isso tem que ser feito de forma consciente, para que a gente não passe a jogar para os outros, né, toda a nossa responsabilidade. Porque aí, se isso vem da nossa carência, da nossa criança interior, da nossa falta de poder pessoal, a gente precisa olhar, né? Mas tem horas que a gente pode simplesmente ser bobo, ser leve, né? Ser palhaço. A gente cai, a gente faz besteira, a gente chora, a gente liga implorando, né, para os outros amarem a gente. Quem nunca fez isso, né? E é ter coragem para passar por esses momentos da vida onde a gente julga ridículo e depois a gente fala, pelo amor de Deus, não acredito que eu fiz aquilo.
e ver que é leve, né? E se a gente fala assim, ah, tudo bem, fui ridícula e tá tudo certo, e a gente aprender a rir de nós mesmos, né? Tudo fica tão leve. E essas semanas, né, nesse processo todo que eu tô passando, uma pessoa me falou uma coisa que eu tô pensando muito a respeito. Ela falou assim: você pega a culpa muito para você e você leva tudo muito a sério. Não precisa ser assim. E aí, realmente, não precisa ser assim, né? A gente pode aceitar que a gente erra, que a gente, né, às vezes tem culpa, mas às vezes não tem. E o que que é isso, né? E olhar para isso e pensar o que que é isso, né? Mas às vezes a gente olha para isso com tanto peso que a gente olha e fala assim: ai meu Deus, tô pegando essa culpa toda para mim. Tô carregando todo mundo nas costas, né? Tô sendo ridícula, e a gente começa a se culpar por ser daquele jeito, por já ter sido daquele jeito, né? Esses dias eu também é engraçado que a gente, como terapeuta, talvez vocês não tenham essa visão, né? Como ouvintes nossos aqui no Desperte, como despertos, mas como terapeuta eu tenho muito essa visão e acredito que meus colegas aqui do Desperte também. Às vezes a gente começa a atrair clientes e pessoas que chegam até nós naquela determinada época para a gente olhar para aquilo, sabe? Porque aquilo é uma questão nossa. E eu comecei a atender algumas pessoas que vieram trazendo essa coisa da culpa, de precisar se perdoar, sabe? De precisar se libertar de certas culpas e de certas coisas, sendo ou não, né, culpa delas. E me veio tanto isso, essa questão, né, e se a gente só fosse bobo? E se a gente só desse risada? E se a gente aprendesse com leveza, né, em vez de aprender na culpa, em vez de aprender se ridicularizando? E aí, quando a gente traz essa frase, viva o ridículo, tudo isso parece tão leve, né? Tudo fica engraçado, as coisas ridículas ficam engraçadas. Claro que e eu sou defensora disso, que a gente tem que olhar para as coisas com muita seriedade. Mas de vez em quando tá tão sério, tá tão sério, tá tão sério que a gente precisa abrir mão dessa seriedade, porque senão fica muito pesado. E essa foi a conclusão que eu cheguei nessas últimas 2 semanas da minha vida. Que de vez em quando eu preciso abrir mão da seriedade e simplesmente ser, e seja o que for, sabe? Se for ridículo, tá tudo certo. Se for sério, tá tudo certo. Se for rir pra rir, tá tudo certo. Se for para olhar para a sombra, também tá tudo certo. E só deixar a vida fluir através disso, sem trazer tantos julgamentos para cada momento das nossas vidas, né? Sejam eles sérios, sejam eles ridículos, sejam eles, né, do riso, sejam eles de deixar fluir. Qualquer que seja o momento, quando eu tiro, né, esse peso do julgamento e aceito simplesmente o que fica mais leve, fica mais tranquilo. E aí a gente consegue até talvez chegar numa solução. Ou talvez não. E tá tudo certo. Mas a gente precisa sair do medo para olhar para isso e para aceitar isso, né? Sair do medo de tudo que nos ensinaram, principalmente, de tudo que a gente pensa e que a gente julga sobre nós mesmos, de tudo que a gente acha que tem que ser, né? E só ser, e só viver, e aceitar e abraçar tudo que vem, e tudo que chega, e tudo que as pessoas vão falar para a gente, e tudo que nós vamos falar para nós mesmos, é simplesmente acolher tudo aquilo que chega, tudo aquilo que vem, né? E saber curtir cada momento desse, seja pesado, seja leve, seja ridículo, seja sério, seja com honra, seja no seu máximo poder, no seu máximo momento de glória, né? É isso. Fiquem com Deus, um bom mês para todo mundo e até janeiro.